Olá, queridos ouvintes. Está começando o programa Jesus por Emmanuel. Estamos estudando o livro Pão Nosso, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje estudaremos o capítulo 5, com o tema Salários. Eu sou Carlos Henrique e farei o estudo com vocês. E contentai-vos com o vosso soldo. João Batista, no livro de Lucas, capítulo 3, versículo 14. A resposta de João Batista aos soldados, que lhe rogavam esclarecimentos, é modelo de concisão, de bom senso. Muita gente se perde através de inextricáveis labirintos em virtude da compreensão deficiente acerca dos problemas de remuneração na vida comum. Operários existem que reclamam salários devidos a ministros, sem cogitarem das graves responsabilidades que, não raro, convertem os administradores do mundo em vítimas da inquietação e da insônia, quando não seja em mártires de representações e banquetes. Há homens cultos que vendem a paz do lar em troca da dilatação de vencimentos. Inúmeras pessoas seguem da mocidade à velhice do corpo, ansiosas e descrentes, enfermas e aflitas, por não se conformarem com os ordenados mensais que as circunstâncias do caminho humano lhes assinalam dentro dos imperscrutáveis desígnios. Não é por demasia de remuneração que a criatura se integrará nos quadros divinos. Se um homem permanece consciente quanto aos deveres que lhe competem, quanto mais altamente pago, estará mais intranquilo. Desde muito esclarece a filosofia popular que para a grande nau surgirá a grande tormenta. Contentar-se cada servidor com o próprio salário é prova de elevada compreensão ante a justiça do Todo-Poderoso. Antes, pois, de analisar o pagamento da terra, habitua-te a valorizar as concessões do céu. Em uma das primeiras obras de André Luiz, encontraremos o caso de uma senhora ainda aprisionada pelo cordão fluídico aos seus despojos físicos em um cemitério de grande cidade brasileira. André, vendo aquela cena, junto com a equipe de irmãos destacados para a missão de aprendizado e resgate de espíritos, aproxima-se e tenta dialogar, mas em vão. Ela não esboça nenhuma reação e atenção devido à diferença de faixas de vibração. Isso mesmo, queridos irmãos. Há espíritos que não veem e não sentem a presença de outros espíritos, tal qual a maioria de nós, encarnados aqui na Terra. Muito bem. Ele então, André, apenas ouve o que aquela mulher falava constantemente, já durante algum tempo, após o sepultamento do seu corpo físico. A mesma reclamava que não era a sua hora e que não aceitava sua morte. Reclamava também, e com mais revolta, que familiares se apoderassem do seu dinheiro depositado no banco daquela cidade,
queria sair dali. Desejava ir ao banco e impedir que alguém retirasse aquela soma. Então, meus irmãos, podemos constatar que nada muda a nossa personalidade após o desenlace. Continuamos com os mesmos gostos, fixando o pensamento nas necessidades terrenas. Ensina-nos constantemente o Cristo Jesus que, onde está o teu tesouro, também ali está o teu coração. Vivemos num oceano de facilidades, onde o consumismo impera. Dita regras, cria ondas e tudo é moda, tendências. Há um frenesi. A pessoa humana esquece, por vezes, de suas limitações. Vem à tona, nesse momento, cenas em nossa tela mental do filme em formato gráfico computadorizado chamado Wall-E. Sim, aquele do robozinho lixeiro que trabalha compactando resíduos em um planeta que outrora era habitado e que chamava-se Terra. O que é que ele fazia? Wall-E. Os seus habitantes foram colocados em diversas naves e estes foram mudando seu modo de viver, perdendo a capacidade de se locomoverem, por exemplo, por vontade própria, tornando-se todos obesos, vítimas do consumismo desenfreado, uma geração refrigerante e hambúrguer. Nos dias atuais, a diferença entre pobres e ricos é bem explícita. Uma empresa anuncia o lançamento de sua mais nova versão dos seus produtos, uma multidão corre para adquirir a todo custo. Os que têm muito dinheiro não se contenta com apenas um produto, deseja todos os modelos e versões. Já os que possuem pouca ou quase nenhuma soma financeira, fazem empréstimos, dividem várias parcelas no cartão de crédito, deixa de alimentar-se adequadamente, por exemplo, para poder possuir e mostrar aos outros que comprou aquele produto famoso. Não se contenta ou não se conforma, precisa mostrar aos outros aquilo que não é. Há outros que, inconformados sempre com o seu salário, mesmo sendo um bom salário, uma grande soma, reclamam, pois o padrão de vida que possuem precisa ser mantido. E o que pensar daqueles que, a custo de muito esforço, saíram do estado de quase miséria, sendo hoje ricos, esquecendo de suas origens? Estudando em O Evangelho segundo o Espiritismo, no seu 20º capítulo, intitulado Os Trabalhadores da Última Hora, toda a lição de Mateus, no seu capítulo 20, versículo de 1 a 16, vamos aqui nesse estudo de hoje iluminar nossas consciências para um trecho onde encontramos a reclamação de um dos grupos de trabalhadores que foram chamados pelo Senhor da vinha, que disse: estes últimos trabalharam apenas 1 hora e lhes dais tanto quanto nós que suportamos o peso do dia e do calor. Mas, respondendo, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionastes comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti.
Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho porque sou bom? A justiça ali foi feita. Deveria aquele grupo reclamar pelo valor que receberam? Claro que não. Não foi acertado e aceito o valor na hora da contratação? E os outros não reclamaram, porque o interessante para eles era o afastamento da ociosidade, exercitando o corpo e a mente. O salário, mesmo sendo importante, ficaria em segundo plano. A lição de Paulo, aquele conselho paternal e essa resposta rápida aos reclames dos soldados chama nossa atenção a uma reflexão e encontramos uma resposta das várias que nossa tela mental possa gerar. É de que o dinheiro deve sempre nos servir de material de bom uso para as nossas necessidades. Ser nosso escravo e não o contrário. Senão, não conseguiremos nos contentar com o que temos, gerando tormentos, quiçá seculares, consequentemente atrasando nossa jornada de crescimento moral, intelectual e principalmente espiritual. Nosso querido Emmanuel é exemplo disso. Imaginem se ele tivesse aceito o convite ou se deixasse de lado a roupa do orgulho e atendesse fielmente o convite de Jesus, naquele inesquecível diálogo que consta no livro Há 2000 anos. Quem sabe o senador Públio Lentulus não necessitaria reencarnar como escravo Nestório, como está escrito no livro 50 anos depois. Quando não nos contentamos com o nosso soldo merecido, a inconformação, revolta, inveja, insaciabilidade, incompreensão, impaciência, ódio, rancor, vingança, em resumo, tudo contrário aos preceitos do Cristo em o amai-vos uns aos outros. A natureza nos traz e mostra ensinamentos fantásticos, que tudo se encadeia perfeitamente. Temos os exemplos das formigas, abelhas, sapos, morcegos e etc., desempenhando seus trabalhos sem reclamarem do Criador remuneração, seja ela qual for. Todos recebem de acordo com sua natureza. Há alguns anos, um confrade realizou uma viagem a Minas Gerais e visitou Chico Xavier. Mas antes de ir ter com esse missionário da luz, ele visitou alguns centros espíritas do estado mineiro. E num deles, viu uma faixa logo na entrada dessa instituição, que estava escrito assim: antes do orgulho e vaidade, lembra-te que és pó. Que Jesus nos abençoe e nos ilumine. Essa foi nossa contribuição para o divulgar.net.